Queridos irmãos, chegamos ao 4º domingo do Advento. Estamos já na semana em que celebraremos o Santo Natal do Senhor. E a liturgia de hoje nos apresenta essa cena. A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. O texto está em continuação com o relato da Anunciação segundo São Lucas. São Gabriel aparece a Nossa Senhora, anuncia que ela será mãe do Messias e diz: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. O anjo fala à Santíssima Virgem que Santa Isabel, apesar da idade avançada, apesar de ser idosa, está grávida. Então, ela entende nessas palavras uma sugestão e vai até a casa de Santa Isabel. Vai para servi-la, vai para ajudá-la, vai para compartilhar com ela também a graça que ela havia recebido e que Santa Isabel, de certo, seria muito mais facilmente compreensível do que qualquer outra pessoa, porque ela também estava favorecida por uma graça especial. E quando ela chega na casa, o texto diz: entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. A saudação possivelmente é a saudação judaica: Shalom Aleichem, a paz esteja contigo. O texto diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, São João Batista, pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Isabel, que não sabia nada do que está acontecendo com Maria Santíssima, recebe uma revelação. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela enxerga que a Santíssima Virgem está grávida e diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos? A criança pulou no meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo. E esse preenchimento com o Espírito Santo, esse transbordamento do Espírito Santo, lhe traz a revelação de quem é ela e de quem é ele, de quem é a mãe e de quem é o filho. E ela proclama bem-aventurada a mãe e bem-aventurado o filho. O ouvido escuta a saudação e imediatamente o coração transborda da revelação. Tu és a mãe de Deus. O meu Senhor me veio visitar. A sua mãe me veio visitar. Ora, queridos irmãos, nós estamos chegando à celebração do Natal. Também nós estaremos diante desse mistério, o mistério
do nascimento do Deus encarnado. Mas nós não podemos aproximar-nos desse mistério de uma maneira tão somente humana, tão somente carnal. Ou seja, assim, olhando, Jesus nasceu nesse dia, que bacana, que legal. O que a gente vai comer hoje? O que você vai fazer de ceia? O que a gente tem para a noite de hoje? Que bacana. O que a gente vai ganhar de presente? Nós não podemos nos aproximar desse mistério de uma maneira desatenta, inconsiderada, como a maior parte das pessoas faz hoje em dia. Para muita gente, o Natal é apenas a festa de aniversário de Jesus. O dia que nós comemoramos a festa do seu antigo nascimento. Não. O Natal não é tão somente isso. A liturgia da igreja não nos lembra um fato do passado. Ela nos coloca diante de um mistério que é presentificado e que precisa ser revivificado em nossas almas pela fé. Ora, mas como é possível viver assim? Como é possível celebrarmos o Natal com essa intensidade? Como nós podemos celebrar a festa do Senhor, a festa do nascimento do Senhor, não como um fato do passado, mas como algo que nós estamos revivendo agora? Só existe um jeito. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora entra na casa de Santa Isabel, São João Batista pula no seu ventre e Isabel fica cheia do Espírito Santo. E é por causa da presença do Espírito Santo, é por causa da graça do Espírito Santo, é por causa da virtude do Espírito Santo, é por causa do fogo do Espírito Santo, é por causa da luz do Espírito Santo que Isabel escuta a voz de Maria e discerne a mãe de Deus e dentro dela o Messias. Ela enxerga aquilo que os olhos não podem ver. O Espírito Santo faz com que ela entenda quem está diante dela. Isso não é fruto do homem, da consideração humana, não é um resultado do nosso engenho, dos nossos raciocínios, da nossa excogitação. Não. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. Assim como quando Jesus estava andando com os discípulos em Cesareia de Filipe e pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Como dizendo, foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. Isso não veio da carne e do sangue, isso não veio da consideração humana, isso veio por uma revelação divina. Isso chegou a você porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento e você pôde perceber quem eu sou. Você enxergou quem eu sou. É algo similar o que acontece com Isabel, quando da chegada da Santíssima Virgem. Ela escuta a saudação e de repente o seu interior é iluminado pela luz sobrenatural da graça do Espírito Santo, e ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ela grita, ela não consegue segurar, ela não se contém, porque a força da revelação que entra da sua alma é forte demais, não pode ser contida. É o Espírito Santo que falou no coração dela. É o Espírito Santo que abriu os seus ouvidos, é o Espírito Santo que abriu os seus olhos, é o Espírito Santo que iluminou o seu entendimento. Sem o Espírito Santo, nós chegamos ao presépio e nós não discernimos Jesus. Sem o Espírito Santo, nós esbarramos em Jesus
e não discernimos nele o Verbo, o Deus encarnado. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos perceber quem ele é. E isso por um motivo simples. A segunda leitura da carta aos Hebreus nos apresenta um diálogo entre o Filho e o Pai no momento da encarnação. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu, ó Pai, não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Ou seja, Tu, ó Pai, não quiseste vítima ou oferenda. Todos os sacrifícios da velha aliança, todos os sacrifícios do Velho Testamento são ineficazes. Não tem o poder de reparar os nossos pecados. E por isso, formaste-me um corpo. Mas quem é que formou esse corpo? Diz o arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação, quando ele diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois ele diz: Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem será dado o nome de Jesus. Ela pergunta: como se fará isso, se eu não conheço varão? No começo do texto, São Lucas diz que ela estava desposada com São José. Portanto, a objeção significa que, apesar de ser desposada, ela não tem intenção de ter vida conjugal no sentido íntimo com ele. O anjo lhe responde. Ela pergunta: como se fará isso? Como se fará isso? Ele responde: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o justo que nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. Ou seja, tu não quiseste vítimas e oferendas em reparação pelos pecados, mas formaste-me um corpo pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi quem formou a humanidade santíssima de Jesus dentro do ventre de Maria Santíssima. O Espírito Santo foi aquele que fecundou Maria Santíssima, do mesmo jeito que diz o livro do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, para que elas fossem capazes de gerar a vida. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre a criação no início de todas as coisas, é o Espírito Santo que vem sobre ela e que forma dentro dela a humanidade santíssima de Jesus. Um novo Adão, um novo começo, um novo princípio. Jesus é obra-prima do Espírito Santo. A humanidade santíssima de Cristo é o trabalho de mestre do Espírito Santo. Foi Ele que o compôs da sua humanidade a partir desta matéria-prima, que é a Santíssima Virgem. É por isso que a tradição da igreja sempre disse que ela é a esposa do Espírito Santo, porque foi Ele quem a fecundou, e foi Ele que teceu a humanidade santíssima de Jesus Cristo, que é o instrumento da nossa salvação. Ora,
Se é o Espírito Santo aquele que formou a humanidade santíssima de Cristo dentro do ventre de Maria, é o Espírito Santo quem forma a presença de Cristo em nós pela fé. É Ele que fecunda os nossos corações, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que ilumina o nosso entendimento, é Ele que aquece a nossa vontade, é Ele que nos faz desabrochar para a verdade. E chegando diante desta manjedoura, diante deste presépio, é o Espírito Santo que nos faz simplesmente dizer: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ele é o próprio Verbo de Deus encarnado. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que abre o nosso coração para que nós possamos olhar para Ele e entender que Ele não é um menino qualquer. Ele não é apenas um profeta. Ele não é apenas um justo. Ele não é apenas um santo. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Ele é o próprio Deus que se tornou um bebê para a nossa redenção. É o Espírito Santo que nos convence disso. É Ele que abre o nosso coração. Por isso diz São Paulo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A cena que nós estamos meditando no Evangelho de hoje é a cena de um Pentecostes. Maria Santíssima, ao saudar Isabel, causa nela um Pentecostes. E o fruto de Pentecostes é a rendição completa ao senhorio de Jesus. Isabel confessa com seus lábios a excelência da mãe, o senhorio do filho. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E deste modo nós entendemos que nas vésperas deste Natal também temos um tempo de Pentecostes. Deus quer que nós recebamos o Espírito Santo de uma maneira renovada. Ele quer que nós peçamos a graça do Espírito Santo para podermos viver esse Natal de uma maneira profunda. Ele quer que nós dobremos os nossos joelhos diante do Espírito Santo, necessitados, precisados, dependentes, como homens e mulheres, como cristãos, que diante dele dizem: eu não consigo crer sem o teu sustento, eu não consigo ver sem a tua luz, eu não consigo perceber sem a tua revelação. Eu preciso de ti, forma em mim a imagem de Jesus para que eu creia. A nossa oração, portanto, se dirige à Santíssima Virgem. Assim como ele veio pela mediação de Maria ao coração de Isabel, que pela mediação dela, ele nos encha nessa noite. Que nós fiquemos totalmente transbordantes da graça do Espírito Santo. Pela intercessão dela, que ela rogue por nós ao seu Filho, a fim de que nós possamos mais uma vez, diante do mistério do Natal, recebermos uma efusão renovada do Espírito Santo, para que nós possamos adorar o menino Deus e viver estes mistérios com intensidade, com força, com amor. Queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Que Ele possa mover o nosso coração, a fim de que
nós possamos com todo o nosso ser bradar: quem é Cristo? Quem é Maria? E quão grande é o mistério da encarnação. Que o Espírito Santo nos assista, que Ele nos encha e que nós possamos celebrar o Natal com o verdadeiro espírito sobrenatural.